Bem, obrigado, pastor. Eu queria, antes de iniciar aqui a nossa exposição da palavra de Deus, levar a minha saudação aos grupos de irmãos desses lugares por onde a gente já andou, lá de Curitiba, lá de Guarapuava, no interior do Paraná, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro, tanto os distritos de Marechal Hermes como de Copacabana, onde estivemos ali no grupo de Copacabana. Enfim, diversos lugares. Esse último final de semana, tive o privilégio de conhecer queridos amigos e irmãos que militam na área da educação adventista lá no Pará. Tive a alegria de conhecer a nossa Faculdade Adventista da Amazônia, uma bênção do Senhor. Fiquei impressionado como Deus faz brotar, não é? Um oásis de cultura, né, de educação no meio da selva, preparando ali os nossos líderes do futuro. Deus abençoe esse povo todo e registro aqui o meu carinhoso abraço. E também aqueles irmãos que conosco frequentam aqui a Igreja Central de Brasília. Uma alegria muito grande estarmos juntos. Nosso abraço apertado a todos. Eu queria convidá-los a abrirem comigo as Sagradas Escrituras no livro de Ezequiel. Ezequiel. Nós vamos precisar compulsar a Bíblia para termos a compreensão plena daquilo que o Espírito do Senhor quer dizer para nós nesta manhã. Ezequiel, capítulo 36. Capítulo 36. Nós vamos considerar a palavra a partir do verso 16. Ezequiel 36, a partir do verso 16. Enquanto você procura, eu devo salientar que Ezequiel foi um profeta polêmico na história de Israel. Ele era pouco acreditado, alguns julgavam que ele fosse um indivíduo meio lunático, não é? Dada a contundência das mensagens que ele transmitia, claro, recebidas de Deus. Então, são famosas as suas visões, as visões que Deus dava a Ezequiel. Então, ele era tido como um homem polêmico. Mas isso tudo derivava da visão muito clara que Deus tinha a respeito da falta de devoção, da rebeldia do povo de Israel. Então, a mensagem ou as mensagens eram muito duras, né? E, entretanto, Ezequiel não se furtou de cumprir a missão conforme a orientação divina. Então, nós vamos ver aqui já um momento em que Deus promete restauração a Israel, mesmo que aquele povo continuasse sendo um povo de dura serviço, como muitas vezes a Bíblia fala, um povo que tinha dificuldade em se dobrar, em manifestar reverência, atenção aos reclames do Senhor. Ezequiel 36, a partir do verso 16, nós começamos lendo assim, a versão que eu possuo da Bíblia diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram.
espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos. Eu os julguei. O verso 20 diz: em chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Até aqui por enquanto. Queridos, nós lemos aqui o que pode ser entendido, interpretado por nós como uma queixa de Deus para com Ezequiel. Deus estava se queixando para o profeta, preparando, né, aquele processo em que Deus iria iniciar a transformação, anunciar a transformação, o processo de transformação do povo de Israel. Então, ele diz que, lá no verso 17, que eles contaminaram com os seus caminhos, ou seja, com as suas escolhas, as escolhas que aquele povo fez, levaram a um processo de afastamento de Deus. Praticaram um tanto mal, inclusive com a idolatria, que era um problema. Os irmãos sabem que aquele povo vivia constantemente cortejando a divindades, né? Quantas vezes o profeta Jeremias trouxe a informação de que aquele povo adorava elementos ou instrumentos que eram construídos com as suas mãos, ou de pedra ou de madeira, ou seja, as divindades às quais eles se rendiam, né? Tanto que Deus conhecia essa tendência, que não é só de Israel, pode ser nossa também, que quando Deus chama Moisés para subir ao Monte Sinai e lhe entrega as tábuas da lei, depois de dizer que ele era, ou que é o Deus que retirou Israel da escravidão do Egito, o primeiro item está lá em Êxodo 20, no verso 3, né? A recomendação dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Porque a idolatria era uma tendência e continua sendo uma tendência humana. Se Deus não se apresenta, se Deus não chama a nossa atenção, a nossa tendência, o nosso caminho, a nossa escolha, é isso que Deus está dizendo, é pela prática da idolatria. E Deus compara isso a uma situação crítica, né? E ele fala aí do fenômeno que caracteriza, né, o segmento feminino todo mês, a sua menstruação. Então Deus diz assim: é como a imundícia da menstruação de uma mulher. Isso tudo que o povo tem praticado. Os irmãos sabem, quando ele fala no verso 18, que por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos, esse era um povo, determinados reis, Manassés foi um dos reis que conduziu o povo a essa prática, era um povo que sacrificava os próprios filhos. Existe uma passagem que menciona o Vale do Giina, ou também Vale do Inom, onde uma divindade chamada Moloque, né, que era uma divindade, um ídolo, o nome exato é esse, um ídolo que tinha a cabeça de touros e tinha os braços postos em posição paralela para receber os filhos. Se você tiver curiosidade, quiser pesquisar, entre lá, depois pesquisando lá no YouTube, lá na internet, e coloque o nome de Moloque. Você vai ver a figura abjeta de um ídolo onde os filhos do povo de Israel eram colocados ali para serem sacrificados. Não é? Então, você consegue imaginar isso? Isso tudo provocava ojeriza. E Deus, quando chama a atenção do povo, assim: esse povo pratica o que eu nunca jamais determinei. Eu nunca lhes recomendei isso. Então, contra esse estado de coisas, Deus estava chateado. Essa era a queixa, o motivo da queixa de Deus, né, transmitido aqui ao profeta Ezequiel.
Mas no verso 21, Deus começa a apresentar a motivação para esse processo de transformação. Ele diz assim: mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Vejam, Deus diz no verso 19 que ele espalha Israel. O pecado, essa prática pecaminosa chegou a nível que Deus resolveu, então, permitir que outros povos entrassem, né, em Israel e escravizasse o seu povo. Foi o caso, né, de Babilônia. Então, diz assim: espalhei, diz o verso 9, espalhei-os entre as nações. Ou seja, nós temos notícia aí de uma das primeiras diásporas de Israel. Então, o povo sai daquela nação e se espalha, passa a condição de escravo, vai viver em outros locais. E nessa condição, o povo de Israel ainda não dá bom testemunho do nome de Deus, profana o nome de Deus. E aí, isso Deus considera como a parte final desse processo, quando ele diz: mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. E agora, queridos, a partir do verso 22, dos versos 22 de Ezequiel 36 até o 32, ao longo desses 11 versos, nós chegamos naquilo que os teólogos chamam de o cerne teológico do livro de Israel. Se eu tivesse que dizer a alguém, tivesse que recomendar a alguém a leitura resumida do livro de Israel, eu diria: leia Ezequiel 36, dos versos 22 a 32. Nesses 11 versos, você vai entender a essência do livro, a essência dessa dialética, desse apelo constante de Deus para a conversão do povo. E eu vou fazer isso, nós vamos fazer a leitura, e eu vou apresentar isso em 7 atos. Em 7 atos. O primeiro ato está dos versos 22 e 23. Leamos juntos e vamos extrair as lições que Deus quer que retiremos desse texto. Ezequiel 36, 22 diz assim: dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós, não é por amor a vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Queridos amigos, esse trecho nos ensina que Deus tem capacidade de nos salvar não só por amor a nós, mas também pelo amor do seu santo nome. É por isso que nós todos deveríamos, conforme diz o mandamento, o terceiro mandamento, deveríamos ter cuidado para pronunciar o nome de Deus. Nós sabemos que na teologia bíblica o nome diz muito do caráter do indivíduo, né? Naquele tempo, os pais colocavam os nomes, né? E aquilo identificava uma linha do caráter daquela pessoa. O nome de Deus diz tudo sobre o seu caráter, sobre a sua santidade. O nome de Deus, no nome de Deus há poder. Nós somos salvos no nome de Deus. Aliás, do único Deus do universo. Não há outro como ele, que tem a capacidade, que tem a sua genialidade
que tenha amor. Tanto que na carta de João, 1 João 4,8, diz a melhor e mais simples e mais completa definição do que é o amor. É o próprio Deus. Você quer definir o amor para alguém? Diga assim: Deus é amor. O amor é o próprio Deus. Só pode existir, imagina-se que algo que tenda a ser maior que o próprio Deus é o seu amor, que é o motivo pelo qual nós somos salvos. Mas neste caso, Deus está deixando claro para o povo, Deus começa e termina este trecho, este texto, essa declaração de intenção de salvar o povo, dizendo: não é por amor de vós que eu faço isso. Não é, não. Vocês têm desprezado o meu amor, o meu interesse. Sabe por quê que eu tenho intenção de restaurar o povo? É porque o meu nome no qual há poder, plenitude de poder, tem sido profanado. O fato de vocês terem vivido em outros países, às vezes na condição de escravos, as pessoas olham para vocês e dizem assim: ah, esse aqui que é o povo de Deus? O Deus que diz que é amor? Olha como é que o povo vive. Olha a condição desse povo. Antes adorassem os nossos deuses, fizessem sacrifício aos nossos deuses. Mal eles sabiam que essa era a prática de Israel. Esse povo colocava os ídolos dentro da igreja. Você consegue imaginar você chegar na congregação, no templo onde você adora a Deus, e encontrar lá essas bestialidades ali? Você consegue imaginar no templo onde o nome de Deus é adorado, repartições onde as pessoas praticavam imoralidade com a mencionada intenção de agradar aquelas divindades? Vejam o absurdo, o nível de pecaminosidade que chegou àquele povo. E agora Deus diz assim: eu preciso vindicar o meu nome. Vindicar também pode ser entendido como: eu preciso reclamar a santidade do meu nome. Irmãos queridos, nós servimos a um Deus que é santo. Eu ontem recebi um pensamento que eu queria compartilhar com os irmãos, que diz assim: aqueles que, por meio de Cristo, são recriados à imagem de Deus, devem agir como Deus. Devem buscar a santidade de Deus. E eu fico impressionado quando, na minha experiência, em alguns momentos, eu comparo o meu comportamento, essa tendência ao pecado que ainda existe em nós, nesse processo de luta, de construção, um processo de santificação, que, aliás, nós apenas nos dispomos, é o Espírito Santo quem faz isso. Então, aqueles que são recriados à imagem de Deus devem agir como Deus, começando tudo o que fazem com a luz. E a luz é a palavra de Deus. Aqui está expresso a santidade do nome do Criador do universo. E aí o Senhor diz assim: olha, quando eu vindicar, quando eu reclamar o meu nome, quando eu começar o processo de restauração de vocês, aí essas nações para as quais vocês não deram testemunho, nas quais vocês profanaram o meu nome, essas nações, estes povos, saberão que eu sou o Senhor. Saberão que há Deus em Israel, que existe alguém que ama este povo, que também os ama, mas que quer usar este povo para pregar a mensagem de salvação para os povos idólatras, para aqueles povos, os chamados gentios. Então, assim, é curioso como Deus vai apresentando. Então, esse é o primeiro ato em que Deus apresenta a sua motivação para o processo de restauração. E qual é o segundo ato? É quando Deus promete congregar o povo. A partir aqui,
no verso 24. Então, leamos juntos. Então, diz assim, verso 24 de Ezequiel 36. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, aqui é o contrário da ação de Deus prometida ou realizada lá no verso 19, quando Deus realiza uma diáspora. Diáspora é sair do centro em direção à circunferência. Agora eu saio do extremo e Deus está prometendo no verso 24 que vai trazer o povo de Israel de volta, né, para congregar em Israel. A primeira coisa que Deus faz, vocês não serão transformados aí no Egito. Vocês não serão transformados aí em Babilônia. Lembremos-nos da mensagem do pastor Ednei na sexta-feira, né, na vigília, dizendo, você está no Egito, mas você não é do Egito. Então Deus quer trazer para o seu seio, para a terra que foi prometida para os pais daquela nação, para começar o processo de restauração do povo. Você consegue entender isso? Então, Deus traz agora o povo de volta, né, no contrário do movimento da diáspora. E aí nós vamos para o terceiro ato que Deus promete, do 7, dizendo assim, lá no verso 25, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Aqui está de novo aquilo que incomodava a Deus e que incomoda a Deus, a prática contumaz e sistemática da idolatria. Mas Deus está prometendo, ao congregar esse povo, Deus assim, bom, agora eu começo o processo, eu vou lançar água sobre vocês. E aqui surge a figura da água como elemento de purificação. Antes de Jesus instituir o batismo, pelo próprio exemplo. Antes de Jesus, João Batista, que na visão de alguns teólogos era um essênio. Essênio era um grupo de adoradores, era um grupo de pessoas que moravam naquelas regiões onde depois se descobriram os escritos do Mar Morto, na região de Qumran, no deserto da Judeia. Naquela região viviam os essênios. E eles tinham como prática, né, o processo de purificação. Então, eles usavam água para isso. Isso, de alguma forma, foi sendo praticado no próprio judaísmo, né? Porque o local onde Jesus foi guardado, na noite em que ele foi levado para julgamento, ele foi guardado numa cisterna, na casa de Anás e Caifás. Naquele ambiente, era uma cisterna vazia, úmida, fria, né? E Jesus foi depositado ali. Eles usavam aquelas águas para o processo de purificação. Então, ao instituir o rito do batismo, Jesus utilizava já, claro, a água, o processo de imersão na água, não é? Como um símbolo dessa purificação que ele está prometendo aqui para o povo de Israel. Então, assim, eu vou aspergir água sobre vocês, e aí vocês ficarão purificados. Mas não era tudo. Era apenas o início de um processo, né? Do processo de purificação. Jesus aspergindo, Deus aspergindo água sobre aquele povo com o propósito de livrá-los daquela imundícia que ele compara, não é, com a regra das mulheres, que ele compara com a prática contumaz da idolatria, da adoração a outros seres que não tinham a menor capacidade, né, de prover as necessidades que o povo tinha. E aí nós entramos no cerne, né, do processo de transformação, que eu chamo aqui de o quarto ato, que é o processo cirúrgico, e ele está descrito no verso 26. Leiamos aqui. Promete Deus, dar-vos-ei
coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Não há necessidade de ser uma pessoa altamente instruída para saber que o coração é o órgão central do nosso corpo. Por quê? Porque como músculo, ele faz o processo de bombeamento do sangue para todo o corpo. O sangue chega nas extremidades do nosso corpo porque o coração faz um processo. Ele recebe o sangue e bombeia o sangue num processo que nós chamamos de sístole e diástole. São os dois movimentos realizados pelo coração. Então, enquanto eu tenho vida, né, no meu cérebro, Deus coloca uma parte que vai comandando esse processo e o coração vai bombeando sangue, vai bombeando vida para toda a estrutura do corpo. E aí diz o Senhor assim: eu vou dar um coração novo para vocês. Aquilo que promove vida, que renova a vida, eu vou dar novo para vocês. Diz ele, esse coração que vocês têm, insensível à minha voz, esse coração que não escuta e que não aceita as coisas do reino, eu vou dar um outro para vocês. Esse coração que é de pedra, eu vou tirar e vou colocar um coração de carne em vocês. Meus queridos, se alguém fica sem coração, não há como viver. Você não conhece uma estrutura viva que possa continuar a vida sem o coração. Então aqui Deus está dizendo assim, ó, vocês precisarão morrer. Vocês precisam morrer para a velha vida. A velha vida caracterizada por um coração de pedra. Eu fico imaginando, sabe, na minha reflexão, eu fico imaginando Deus colocando a mão dentro de mim e tirando esse coração duro, esse coração rebelde, esse coração que não tem interesse pelas coisas de Deus, esse coração que muitas vezes, para demonstrar, para conquistar os favores de Deus, se especializou no ato da repetição, fazendo as mesmas coisas para conquistar a vontade de Deus. Ou seja, é a insistência na prática de atos, às vezes de obediência, para conquistar a vontade de Deus, mas que não me leva a lugar algum. E tem feito de mim um homem ou uma mulher, tem feito de mim um ser humano acostumado a, inclusive, obedecer, mas sem a essência da obediência, que é o amor. Aqui em casa, quando nós conversamos sobre isso, sobre questão de obediência, nós procuramos salientar e deixar claro que obediência sem amor é formalismo, é legalismo. É o mesmo que mastigar isopor. Você vai encher o estômago dessas coisas. Vai se sentir satisfeito, quem sabe, até intoxicado, sem ânimo, sem entusiasmo, sem vontade, sem alegria. E Deus está dizendo assim, ó, eu vou mudar este coração. Eu vou mudar essa tua experiência. Eu vou colocar um coração de carne que pulsa, que recebe o sangue com impurezas e transforma isso em sangue bom, num processo de sístole e diástole, sístole e diástole, mandando sangue para todo o corpo,
transformando a tua vida, colocando alegria nele. Mas Deus não para por aí. Ele diz que, além de de me dar um coração novo, ele vai colocar um espírito novo. E na maioria das traduções bíblicas, esse espírito que aí aparece é o espírito com E minúsculo, que se refere ao fôlego. Não é isso? Na experiência de Ezequiel 37, na visão, a terceira visão que Deus dá, essa que tem sido recitada cada vez que nós vamos ouvir a mensagem aqui na sala 57, né? A mensagem é precedida da visão de Ezequiel 37. Você percebe que Ezequiel vê os ossos sendo cobertos com cartilagem, com músculos, com carne, com pele, e a gente imagina o ser humano sendo pronto. Mas ele diz que aqueles corpos que eram ossos secos, sequíssimos, jogados, nenhum vale, esses corpos continuam sem vida. O coração foi trocado, mas eles não podem viver porque o fôlego não entrou neles. E aí Deus orienta Ezequiel, e Ezequiel chama dos 4 ventos o Espírito. E o fôlego entra e aqueles corpos passam a ser um exército sobremodo numeroso. Da mesma forma aqui. Não resolve só a mudança de coração, porque não poderá haver vida e vida nova se não houver a promoção, se não houver o provimento de fôlego para aqueles corpos. E Deus promete, lá no verso 26, dizendo: eu vou dar um coração de carne e vou colocar em vocês um espírito novo. Ou seja, depois de morto, Deus me traz de volta. Deus está dizendo assim, morra para a velha vida. Você não conseguirá viver da forma como desejo eu, Deus, Ele dizendo para mim e para você, se você não passar por esse processo de restauração. E Deus faz isso, mudando o seu e o meu coração e colocando em nós um fôlego novo. Ruach, nefesh, para que eu possa viver de novo. Mas olha, o processo ainda não está concluído. E agora, no chamado 5º ato do 7, nós chegamos àquilo que é a essência deste movimento chamado Sala 57. O que é? É a busca do batismo diário do Espírito Santo. E Deus fala isso no verso 27, quando ele diz assim: porei dentro de vós o meu Espírito. E esse Espírito aparece com letra maiúscula, que é para deixar claro para você e para mim que ele está falando da figura divina do hoje Deus conosco, o Deus que sempre agiu. Há no meio cristão quem apresente a heresia de dizer que o Espírito Santo está na terra, ou que o Espírito Santo começou a agir a partir do Pentecoste. Não é verdade. O Espírito Santo está presente entre nós desde o processo de criação. As pessoas esquecem que no meio daquela massa colossal de água disforme que era a terra, escura e vazia, ali pairava o Espírito de Deus. A primeira manifestação divina nesta terra era o Espírito Santo que estava lá.
Era o Espírito Santo quem trabalhava o coração dos profetas no Antigo Testamento. Todos eles, os maiores e os profetas menores. Era o Espírito Santo quem se manifestava na conversa de Deus com o seu povo. Era o Espírito Santo, ou foi o Espírito Santo, quem conduziu Ezequiel do lugar onde estava, na sequência desse texto, para a visão do Vale dos Ossos Secos. Você consegue entender isso? Você consegue perceber? E Deus está dizendo assim, ó, eu vou colocar o meu espírito dentro de você. Agora, Deus não promete a concessão do Espírito Santo de modo à toa, de balde, como dizem alguns. Não, existia um propósito. E Deus, nesse mesmo verso, diz, e aí nós vamos para o 6º ato. Deus promete aqui o batismo com o Espírito Santo, em colocar dentro de você e dentro de mim, agora nós restaurados, a figura do Espírito Santo. E ele diz assim, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Queridos, eu vou voltar aqui ao tema da obediência. No dia 13 de outubro, quando eu entrei aqui na sala, pela primeira vez, eu vi, era uma quarta-feira, e o pregador foi o pastor Wagner. E eu fiquei encantado. Ontem, durante o momento aqui maravilhoso do testemunho na sala, da irmã Thaís Silva, lá de Maringá, em algum momento o pastor disse assim, o Espírito Santo é maravilhoso, ele é detalhista. Muitos de nós retardamos, como foi meu caso, eu fui convidado quem sabe, no início, primeiro trimestre do ano passado, a entrar na sala. Só o fiz em 13 de outubro. Mas foi o dia capital para a minha necessidade. E ali o pastor falava da obediência. Ele falava de comparação entre aparência e essência. Que coisa espetacular. Queridos, o que eu quero dizer com isso? A obediência, eu vou repetir o que já disse, talvez na primeira vez que eu falei aqui, em 10 de março deve ter sido. A obediência, para um ser humano natural, é a coisa mais antipática que existe. Sabe por quê? Porque nós não gostamos, porque a obediência implica em fazer aquilo que contraria a minha vontade. E a única forma de a minha obediência ser legítima, ser genuína, ir ao encontro daquilo que Deus deseja, a única maneira é com a ação do Espírito Santo. Não existe outra. O Espírito de Deus precisa me abraçar, mudar as minhas percepções, as minhas prioridades. O Espírito de Deus é quem vai promover a tristeza pelo meu pecado, vai abrir os meus olhos para fazermos comparações. Eu vou fazer a comparação do quê? Do meu comportamento com o padrão elevadíssimo que Deus quer. E aí eu fico triste. E a tristeza significa arrependimento genuíno. O Espírito, que é o Deus dos bastidores, é o Deus que você não vê. É o Deus que trabalha, é a figura divina que trabalha o desenvolvimento do amor que nós pregamos. A coisa mais simples que existe é você entrar numa igreja, não precisa nem ser cristão. É cantar junto com as pessoas. Ah, Senhor, eu quero falar do teu amor.
Veja quantos dos hinos que nós cantamos tem esse refrão. Eu quero falar mais do teu amor. Tá bem. Se o Espírito Santo não trabalhar, esse é o amor fabricado nas letras frias dos livros, das cifras, das poesias. O amor genuíno que Jesus veio trazer, que é confirmado pela pessoa do Espírito Santo em nós, só é possível com a aceitação dessa transformação. É por isso que Deus diz no verso 27, para mim, na minha interpretação, o verso top dessa declaração divina, quando ele diz: porei dentro de vós o meu Espírito Santo. Para quê? Pergunto eu. Sabe, Hélio? É para que você ande nos meus caminhos, nos meus estatutos, e não naqueles caminhos que o povo escolheu, ou nos caminhos que você escolheu quando estava longe de mim, naqueles caminhos que eu comparo à imundícia da idolatria, daqueles ídolos a quem você adorava, das coisas que te prendem a esse mundo, desse egoísmo que existe dentro de você, da falta de conversão, daquilo que não leva fogo para o altar da tua casa. Quantos de nós continuamos repetindo as mesmas coisas, imaginando que estamos agradando ao Senhor, fazendo muitas coisas para Deus, bem intencionados, mas às vezes sem um pingo da presença do Espírito Santo na nossa vida. Mas Deus aqui está prometendo uma mudança, uma restauração. Ele está dizendo assim: eu vou pegar esse coração teu que é de pedra, eu vou fazer coração de carne, eu vou botar um espírito novo, eu vou soprar de novo espírito novo dentro de você. Ou seja, vou te dar vida nova. Sabe? É aquilo que acontece depois do batismo, que muitos de nós imaginamos que ao mergulharmos no tanque, ali acontece um processo sobrenatural. Não, queridos, aquilo é apenas um rito. Rito. Uma manifestação pública de que eu aceitei a Jesus. Por isso, nenhum batismo deveria ser, e a Igreja Adventista não prega e não pratica isso, o batismo secreto. Conheci casos de pessoas, especialmente senhoras, que desejavam passar pelo batismo, mas queriam fazê-lo secretamente porque o marido prometeu matá-las se passassem pela experiência do batismo. E o pastor disse: não, senhora, o batismo é público. Vamos enfrentar com o poder de Deus, maior é Deus. O batismo, ao contrário do que muitos de nós pensamos, ele não é o final de um processo, nem de estudos da palavra. O batismo pode se dar a qualquer momento. A partir do momento que o meu coração foi tocado por Jesus, que eu me sinto um discípulo dele, eu estou apto ao batismo. Vejam a sequência que Jesus fala lá em Mateus 28, de 19 e 20. Ele diz: ide, fazei discípulos. Primeiro eu tenho que discipular as pessoas. Aqueles que se sentem discípulos de Jesus estão prontos para serem batizados, para passarem pelo processo da o processo de purificação. E depois Jesus disse: ensinando-os, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois os ensinem a guardar todas as coisas como eu vos tenho ensinado. A vida é um aprender constante. Aprendi ouvindo o Wellington falar hoje na lição da Escola Sabatina. Aprendi ontem ouvindo a irmã Thaís contar da sua luta. Me emocionei pela primeira vez na sala. Me escondi para chorar, mas fui encontrado pela minha família chorando atrás do computador.
o Espírito Santo agindo. Me emociona a história de uma irmã Kelly da vida. Me emociona a história, enquanto ontem os pedidos de oração estavam sendo mencionados, uma senhora mãe que perdeu um bebê com 10 meses de vida. Apesar da tristeza desses eventos, isso tudo é a manifestação de Deus nos dando outra oportunidade de comparar a nossa vida e ver o que nós estamos fazendo com ela. O que nós estamos fazendo com esse presente que Deus nos dá? A oportunidade da restauração. Obedecer sem amor, sem a ação do Espírito Santo, é um ato de legalismo, é formalidade, é insosso. Não tem valor algum para Deus. Por isso que Deus diz, esse povo vai mudar a história quando eu der a eles o Espírito Santo. Ele prossegue no verso 26, dizendo, 28, dizendo, habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então os lembrareis dos vossos maus caminhos. Aqui nós chegamos ao 7º e último ato. A lembrança dos maus caminhos e a manifestação do nojo próprio. Olha o que Deus diz no verso 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. É muito difícil, sobretudo uma pessoa que tem as limitações que eu tenho, inclusive de tempo para aprofundar e estabelecer postulados para a fé cristã. É difícil a gente fazer isso, mas eu vou dizer uma coisa para você. Um dos sinais, podem haver outros, mas um dos sinais claros, um dos sinais mais evidentes de que você foi tomado e foi tocado pelo Espírito Santo de Deus é este aqui. É o nojo pelas práticas do passado. É o desespero quando você pensa, quando eu penso das coisas que eu fiz no passado e que desagradaram a Deus. Eu gosto muito da expressão que o pastor Wagner usa, que é aquela dos links das práticas do passado que ficam registrados na nossa memória. Os links estão aqui registrados. Eu posso acessar, eu posso pegar o mouse e acessá-los. Não é conveniente, porque Deus diz que lança o meu pecado lá no fundo do mar. Estudiosos dizem que a distância do nível do mar para o fundo, a mais pronunciada distância tem cerca de 12 quilômetros. E alguns de nós somos especialistas em colocar o traje do escafandrista e mergulharmos, e lá mexemos nos nossos pecados. Isso não é salutar. O que passou, passou. Eu fui perdoado, eu fui feito nova criatura, eu fui recriado à imagem de Deus, eu estou motivado, eu estou convidado, eu estou estimulado a agir, a proceder como Deus. Isso tudo passou. Mas a lembrança do pecado deve produzir em mim asco, nojo
pelas coisas que eu fiz. Deve embrulhar o estômago. Deve produzir tristeza. Quando ele fala nojo, tristeza das minhas iniquidades. Eu devo aí exaltar a bondade e a misericórdia do Senhor, que não mediu esforços e mandou aqui neste mundo o seu próprio filho, o seu filho querido, do mesmo gene dele, isso significando unigênito, para morrer por todo aquele, pelo babilônio, pelo egípcio, pelo grego, pelo romano, pelo judeu, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Querido amigo, querida amiga, não há nada que você ou eu tenhamos feito que possa nos afastar do amor de Deus. Se você está aqui hoje, por consagrado que você seja, e se porventura alguma coisa, se o inimigo de Deus tem implantado no teu coração, tem falado ao teu ouvido, de que talvez não exista mais oportunidade para você, isso é mentira. Aliás, é a especialidade dele, mentir. Não faça isso. Deus está dizendo assim, ó, não é por amor de vocês que eu faço isso, é pelo amor ao meu santo nome, pela santidade do meu nome que eu estou operando em vocês, querendo transformá-los. Eu quero restaurá-los. O processo de transformação que você e eu precisamos, só o Espírito de Deus pode fazer. Me encanta saber que o Espírito do Senhor está à nossa disposição, está pronto para nos ouvir. Nos últimos 6 anos da minha vida, eu tenho trabalhado com autoridades públicas. Muitas vezes eu não consigo chegar a elas, para falar com elas, para dizer a elas o que eu julgo que é necessário naquele momento. Às vezes, para levar um recado, é difícil. Mas o Deus do universo, o Senhor construtor de todas as coisas boas, ele pode ser acessado agora. Nós podemos falar com ele. Eu quero convidar você a ir comigo, levando a Deus o desejo da transformação. Que ele nos batize hoje com o Espírito Santo. E que isso se repita amanhã e depois, até que Jesus venha. Que você e eu continuemos entusiasmados, refletindo o amor e a luz de Jesus. Esse Deus que quer transformar o mundo, não por meio dos anjos, mas por seu e pelo meu intermédio, pelo intermédio da Igreja de Deus. Que nós mantenhamos esse espírito, este calor, este aquecimento agradável que nós temos na sala 57, que nós levemos isso para o ambiente de nossas igrejas, para que com poder preguemos este evangelho enquanto é tempo, porque a palavra do Senhor diz no Evangelho de João que vai chegar uma hora que será noite e não será possível trabalhar. Façamos isso enquanto é tempo. E eu oro com você dizendo: Senhor Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, é com alegria que nos dirigimos a Ti, porque Tu és o doador de toda boa dádiva. Nós aceitamos o ministério da graça manifestado na pessoa de Jesus Cristo, que, sendo Deus, aceitou colocar-se em condição humana para morrer por cada um de nós. Na verdade, Senhor, quem estava pregado na cruz era eu. Quem estava na cruz éramos nós todos, na pessoa de Jesus Cristo, para recebermos a salvação maravilhosa, a promessa de vida eterna.
que por mérito é de Jesus, mas que se manifestou a nós mediante voluntária aceitação. Esta palavra de Ezequiel, Senhor, mostra como Deus contende conosco, como Deus apela para que o recebamos em nosso coração, para um processo cirúrgico, para um processo de mudança, para um processo de transformação. Nós queremos dizer nesta manhã, Senhor, que a transformação só pode ser completa. Nós entendemos isso, Senhor, que a transformação só pode ser completa se o Espírito do Senhor tomar a cada um de nós. Esta sala, esse ambiente, esta família tem orado, Senhor, pelos jovens. Esta família, Senhor, tem clamado pelos nossos filhos, que pelas vicissitudes da vida muitas vezes se desviam. Oh, Deus, tenha deles e de nós todos misericórdia. Chama, Senhor, estas ovelhas perdidas para o teu redil. Permita que o Espírito do Senhor faça a transformação para que andemos nos teus estatutos, para que guardemos os teus mandamentos e os observemos. Ó Deus, apelamos a ti para que haja fogo no altar da nossa casa, para que o nosso culto seja adorável a Deus. Temos tudo nas mãos, Senhor, mas muitas vezes falta o fogo do Espírito no altar. Tira do meio de nós a ação do iníquo, do inimigo, o interesse pelo mundo, a idolatria, a prevalência dos nossos interesses. Que vivamos uma vida nesse mundo, construindo para a eternidade. Que os nossos olhos sejam postos para o futuro, estejam postos na vida do porvir, conforme a tua promessa, que não demora a ser cumprida. Prepara o teu povo, dá-nos entusiasmo, poder e capacitação vindos do Espírito, para cumprirmos a melhor e mais extraordinária tarefa que um ser humano pode cumprir, que é falar do amor de Jesus, o amor legítimo, o amor verdadeiro, o amor que me conduz à obediência ao Senhor para a transformação de todos os povos, de todas as nações, até que venha Jesus. Permaneça conosco, esse é o desejo do nosso coração, e nós o fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor mesmo, irmão Hélio. Obrigado, viu, irmão Hélio? Muito obrigado. Deus continue abençoando você grandemente, sua vida, seu ministério, sua família. Muito interessante, né? Essa forma didática, né, que você colocou aí dos 7 atos, né? Muito bacana, que Deus... uma coisa que você falou que, né, eu acho que é uma coisa que a gente, às vezes, pensa, mas a prática não é fácil, esse é o desafio nosso, que a ideia da essência da obediência é o amor, né? Então, quer dizer, quem ama, obedece. Né? E dentro desses 7 atos, irmão Hélio, lógico, só citando 2 aqui que você colocou, no 5º ato, a busca pelo Espírito Santo, e no 6º, né? Deus promete o batismo. Aqui está o segredo da vida, né? Da vida cristã. Eu e você, todos nós aqui, devemos buscar constantemente o batismo com o Espírito Santo. Vai ter essa consequência aqui, né, irmão? Da ideia da obediência e do amor incondicional, né? Do amor verdadeiro. Muito bom, obrigado, viu, meu amado? Obrigado, Deus abençoe. Tamo junto, sempre. Muito bem, amigos e irmãos, que bom, né? Gostoso a gente logo pela manhã receber aí a mensagem do Senhor, a palavra de Deus no nosso coração.
Eu quero aqui, inclusive, chamar, né, uma pessoa que vai estar conosco aqui no testemunho, e os testemunhos têm sido uma bênção, né, para cada um de nós. A irmã Gildete, né, e eu quero chamá-la aqui, ela já está por aí. Deixa o Gabriel me ajuda. Ela está com o nome completo aí, Gabriel. Irmã Gildete. Vamos liberar aqui o Gildete da Silva Costa Ribeiro. Prontinho, irmã Gildete? Olá, bom dia, tudo bem? Prontinho, estamos aqui. Bom dia, que bênção estarmos juntos aqui, irmã. Deus seja louvado aqui pela sua história, né, de vida. E aí que Deus já vai preparando a gente pela manhãzinha, né, com os primeiros textos bíblicos, primeiras orações. E agora nós estamos indo para a nossa parte final aqui, que é o nosso momento aqui dos nossos testemunhos, das nossas histórias. Irmã Gildete, em primeiro lugar, né, quer dizer para você, e como falei para o pessoal, e também aproveitar aqui e externalizar esse sentimento que o irmão Hélio, que pregou também, né? Nós aqui amamos vocês, tá? Irmã Gildete, irmão Hélio, nós amamos vocês. Precisamos de vocês para ser felizes, fazemos parte de uma grande família, né? Vocês é a parte visível de Deus, né? Nós acreditamos mais em Deus que vocês existem. Cada história, né, irmã Hélio fazendo assim, ó, esse sinal que nós já sabemos, né? Que é o amor, de fato, amor incondicional. Mas, Gildete, o pessoal aqui com certeza está ansioso para saber qual é a sua história, né? Como que Deus tem trabalhado na sua vida, como que você tem sentido Deus, né? Como que Deus tem falado e como você tem escutado. Irmã, fala um pouquinho aí da sua base, né, familiar, onde você mora, se apresenta em primeiro lugar aí para o nosso pessoal, nossa família aí. Amém. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui nessas primeiras horas da manhã. Tem sido muito edificante, eu tenho aprendido muito com vocês também. E, bom, meu nome é Gildete, né, eu sou coautora do livro Músicas que Curam e sou compositora também. Sou esposa do Eliezer Mendes Ribeiro, mãe de 3 filhas maravilhosas que Deus me deu de presente. Kevin, a primogênita, né? Hoje é psicóloga. A Caitlin, educadora, médica missionária. É um presente de Deus, inclusive é a nossa escritora aqui de casa. Caroline acabou de se formar, a minha caçulinha, de 24 anos, acabou de se formar em Direito. São 3 bênçãos que Deus me deu. Eu moro em Contagem, Minas Gerais, e sou do distrito da Igreja Nacional. E já há algum tempo estamos aqui morando nessa região. Bom, a minha história, ela se iniciou assim, bem no início. Desde criança, eu creio que todos nós temos um sonho, temos desejos, e buscamos algo que possa preencher o nosso coração, possa nos trazer felicidade, trazer alegria. Acho que essa é a busca do ser humano, né? Buscar ser feliz e realizar sonhos. E desde criança, eu também tive um sonho. Esse sonho, ele foi também assim, enraizado em ouvir. Eu cresci ouvindo em falar da volta de Jesus. Então, desde criança, eu ouvia dizer que Jesus iria voltar. E, ao mesmo tempo, as minhas diversões como criança era cantar, era inventar, né? Inventar algumas musiquinhas, e esse era o sonho que eu tinha. E eu dizia que quando eu crescesse, eu iria ser uma cantora, eu pensava comigo. E logo quando eu cresci, fiquei adolescente, entrei na fase de adolescência, conheci o meu esposo, começamos a namorar, e assim,
não tínhamos muito amadurecimento espiritual e nem muito conhecimento, mas nós tínhamos no nosso coração a semente do Evangelho. E nós continuamos, eu continuei cultivando, né, esse desejo no meu coração. E aí mesmo depois de casada, eu fui desenvolvendo isso, fui buscando, fui orando sobre isso, e um desejo de estar realizando, né, um trabalho musical. E foi logo quando nós começamos, tive o apoio, né, do meu esposo, tive o apoio das minhas filhas, embora ainda pequenas, mas fui desenvolvendo esse desejo, né, dentro do meu coração. Elas cresceram me ouvindo cantarolar dentro de casa, elas me viam cantando, tocando violão, e acabaram também, assim, desenvolvendo, né, esse dom também de tocar instrumentos e louvar a Deus. E por eu ter, assim, desenvolvido esse desejo, né, esse sonho de realizar esse projeto, eu acabei, então, realizando, né? Eu gravei o meu primeiro CD, com o tema Virar nas Nuvens, em 2003, e compus algumas músicas, algumas foram versões, mas, assim, aconteceu um fato muito forte, né, na minha experiência, nessa jornada, que eu fiquei muito, mas muito tempo sem entender. Então, logo assim, quando eu realizei esse projeto, e que eu comecei, assim, já estar pronta, né, dizendo assim, para estar vivendo, né, ou exercendo esse ministério, aconteceu algo assim que foi um marco na minha vida, e assim, eu questionei muito. Por quê? É como se tivesse nascido um buraco negro no meu coração. Então nasceu um buraco, uma escuridão que a vida passou a não ter mais sentido. Então, assim, eu não conseguia mais ter alegria ou ter prazer naquele projeto que eu tinha realizado. E isso perdurou por um bom tempo. E eu tive minhas experiências, porque foi um momento de muita busca para me preparar. Tive várias experiências com Deus de relacionamento, várias experiências sobrenaturais, várias experiências onde eu pude ouvir de fato a voz de Deus falando comigo. Mas nessa fase houve essa experiência que eu não entendia simplesmente o porquê aquele vazio. Quanto mais, né, eu orava, ou mais eu buscava, por que aquele vazio? E aconteceu o dia... Deixa eu aproveitar aqui, Manede, e fazer só uma pergunta, até para aqui, né? Gildete. Gildete. Estava aqui falando aqui com uma pessoa Neide Gildete. Mas, Gildete, deixa eu aproveitar, e enquanto você não explicar, depois você vai começar a explicar essa questão, nessa situação, que apesar de você ter gravado o primeiro CD, que imagino Sim. eu que, para quem canta, para quem gosta de música, isso é um sonho, né? Seria uma coisa assim belíssima, mas parece que não, a coisa não ficou tão legal assim para você. Parece que já existia ainda esse vazio, esse buraco negro que você fala. Até aqui, você falou para a gente que lá no início você não era da igreja, apesar de não ser da igreja, se não me engano, isso que eu entendi, mas vocês eram dados à oração, né? Tinha esse temor do Senhor. Em que momento você chega e você é da igreja? Porque eu entendo que você sempre tem essa linha cristã. Sim. Né? As músicas, ela vem nessa direção. Alguma Também. vez você já cantou, durante esse percurso da sua vida, cantou, tocou, gravou alguma coisa que não era de Deus, louvor para Deus, música secular? Por incrível que pareça, não. E eu já era da igreja, tanto que as minhas filhas elas cresceram na educação cristã. Meu esposo também veio do berço cristão, somente eu não. O meu questionamento era exatamente esse. Qual a idade? Nesse momento você já era batizada na igreja, não? Sim. Tá, e sim. qual a idade que você foi batizada? Com 15 anos. 15 anos. Então, você teve conheceu o seu esposo com 16. Isso. Nos casamos aos 17. Com 17 anos, ele com 18. Ok. Sim. E aí, então, você já estava na igreja, e aí você desenvolve o dom, começa a tocar, e aí você grava o CD.
Sim. Você grava o seu primeiro CD e aí você entra nessa situação, fala, puxa vida, né? Quer dizer, a coisa não parece tão boa quanto você imaginava. Você tem Sim, o meu questionamento era exatamente esse, porque eu perguntava, eu tinha amigos, né, oradores, que eu conversava e eu falava, como assim? Eu me preparei, eu busquei, tive e tenho comunhão com Deus, por que esse vazio? Então eu questionei muito, mas muito mesmo, e tinha assim, experiências sobrenaturais também, onde eu sentia assim, perseguições mesmo do inimigo, e foi uma fase assim, muito, muito difícil, que eu questionei muito. E hoje eu entendo o que é, e eu vou estar, né, compartilhando com vocês. Hoje eu entendo o porquê essa fase. Mas, assim, foram experiências, dizendo assim, ruins, mas que me levaram a ter experiências profundas e sobrenaturais também da presença de Deus. Então, naquele tempo, naquele momento de muito questionamento, eu ainda fixava, né, os meus olhos em projetos, em realizar projetos. E aí foi quando veio na minha mente, olha, então já que eu me sinto assim, quem sabe eu vou gravar um outro trabalho, então, para que eu possa, então, me sentir realizada. Aí logo na sequência, eu realizei mais uma gravação, acho que foi em 2008, gravei mais um CD, com o título Foi para Salvar o Homem. E ao gravar, né, ao preparar esse material, veio novamente a crise existencial. E aí foi onde aconteceu algo que, assim, que me deixou muito... foi muito marcante para mim. Porque antes de eu entrar nessa fase, né, de pensar em gravar um outro CD, nesse momento de crise existencial, de questionamento, eu conversava com Deus. Aí acho que foi uma manhãzinha, eu fui para a igreja. Eu fui para a igreja e sentei no banco, assim, bem no fundo, e fiquei ali refletindo e meditando. Dentro de mim era aquele vazio e várias perguntas, aqueles questionamentos, porque eu queria entender, né, o porquê eu me sentia daquela forma. Porque quando às vezes eu ia cantar e parece que eu estava sozinha, parece que eu não tinha, que Deus estava ali comigo. Então, assim, eram esses questionamentos. E aí aconteceu que quando nesse momento eu estava fazendo essas indagações... Oi, irmã Gildete, antes de você falar sobre isso aí, só puxando aqui um ponto que você falou, parece até nesse contexto que você vai gravar um segundo CD, né? E você canta, você vai... você parece que tem até uma situação aí de os convites, tem até uma... Puxa, né? Até aceitar convite está ficando difícil para você, devido a essa questão, né? Essa crise existencial, porque a pessoa que canta, você vai recebendo vários convites, vários programas, e aí isso meio que travava um pouco, né? Sim, recebi vários convites, as pessoas sempre me convidando, mas dentro de mim eu não queria. Eu não queria ir, porque algumas vezes que eu fui, que eu atendi, eu me sentia como se eu estivesse sozinha lá na frente. Então, assim, mas eu exercia, mas dentro de mim ainda estava vazio. E aí eu relutei muito para aceitar, e alguns em que eu aceitei, eu tive essas experiências. E aí veio algum questionamento, eu fiquei pensando que talvez Deus não quisesse que eu talvez exercesse o ministério. E nesses questionamentos, né, foi quando eu tirei esse momento, que eu fui para a igreja, me sentei no fundo, lá no fundo, e fiquei ali com esses questionamentos. E assim, aconteceu algo que foi muito sobrenatural. Eu senti como se alguém sentasse do meu lado. E quando simplesmente eu tive esse sentimento, era como se alguém colocasse a mão no meu ombro e olhasse para dentro de mim, além de mim, entendesse tudo que estava se passando e estivesse ali. E aí sussurrou no meu ouvido. Quando sussurrou, falou: eu quero que você cante somente canções que eu lhe der. É muito assim, deixa interrogações, né? Igual você perguntou, mas você cantava música secular? Não.
Se vocês ouvirem meu primeiro CD, vai ver que são músicas tradicionais, música de apelo, música de batismo. Então, são músicas que, inclusive, o primeiro trabalho, as que as pessoas mais gostam, né, e mais buscaram. Mas isso é tão profundo, porque muitas vezes não adianta você estar vivendo ou trabalhando ou fazendo coisas para Deus, mas muitas vezes falta muito mais do que isso. E eu entendi naquele momento, Deus, o Espírito Santo, ele chegou ali, Jesus, ele chegou ali e ele queria me oferecer muito mais, né, do que eu estava ali vivendo no momento ou talvez buscando, né, projetos ou estar ali fazendo algo. Então, o que eu entendi naquele momento? Ele queria, de fato, me dar, que é o que nós mais hoje buscamos, é o batismo do Espírito Santo. Oi, irmã Gildete, o que você falou aí é uma coisa tão real e tão profunda ao mesmo tempo, que é provável que muitas pessoas que até estão aqui na sala podem estar vivendo essa realidade, né? Às vezes fazem coisas para Deus, né? Tem uma correria desenfreada, mas sente esse vazio, não se sente realizado espiritualmente, né? Enquanto, na verdade, Deus quer preencher a gente. O pouco que a gente faz, ou que a gente faz, precisa fazer sentido para a nossa vida. Senão a gente vive uma vida apenas de fachada, né? De aparência, Exatamente. Mas no fundo, a gente não é aquilo. Mas esse momento que você passa aí na igreja e que você tem esse momento aí espiritual muito forte, isso aqui já dá para você, imagino eu, né? Um senso de direção. Sim. Pode falar. Mas é aí que está o perigo, né? Olha só, eu tive essa experiência, eu tive esse momento e foi muito forte. Mas, ao mesmo tempo, eu fui tomada também por um sentimento de medo. Eu achei que eu não ia dar conta, porque parece que tudo era muito superficial. Mas Deus estava ali me chamando para algo muito mais profundo, muito mais sobrenatural. E aí eu me lembro que naquele momento eu fui tomada por um sentimento de medo, e eu falei, acho que eu não vou dar conta. Eu pensei comigo, acho que eu não vou dar conta. E assim, esses pensamentos, eles foram tomando lugar naquele momento ali, e eu tipo, que procrastinei, né? Na música que eu mandei para você, inclusive eu falo sobre isso, eu procrastinei e deixei para depois. E ao deixar para depois, o tempo passou. Quando eu assustei, já se passaram aí alguns anos, ou acho que 2, 3 anos, 4 anos. Foi onde eu pensei em gravar outro CD e acabei gravando. E aí foi quando eu fui tomada por essa lembrança, que me trouxe assim, um arrependimento profundo, me trouxe um arrependimento, me trouxe uma tristeza. E eu chorei porque assim, eu queria viver aquele momento de novo. Falei, olha quantos atrasos aconteceram, né, na minha vida. Eu poderia estar vivendo uma jornada assim, de muita alegria, de muita paz, de muito refrigério, cheia do Espírito Santo, se eu não tivesse deixado para depois, né, aquele momento. E aí deixei para depois. Mas naquele momento assim que eu tive esse arrependimento, em que eu conversei com Deus, eu percebi que Ele me deu assim, uma nova oportunidade e eu comecei a viver uma nova fase. Foi nesse momento que começaram a nascer letras, melodias que gritavam dentro de mim. E as músicas que nasceram agora, ou inclusive essas músicas, elas estão no livro, essas músicas elas de fato foi arrancado de dentro de mim de uma experiência profunda com Deus. Ali, de fato, nasceu um relacionamento de muita conexão e de experiência, né? De uma nova assim, oportunidade, de uma nova etapa. E eu senti que realmente Deus ele me deu essa oportunidade. Se Ele não tivesse me dado, não sei o que seria de mim hoje, né? Então Ele me deu essa oportunidade de uma nova experiência, não uma experiência superficial, muitas vezes que nós realizamos, né? Mas uma experiência de realmente de conexão. Então foi aonde eu fui percebendo que o que é mais importante nas nossas vidas hoje, que realmente deve ocupar, né, nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração, de fato, né, sermos cheios do Espírito Santo, senão a vida não faz sentido. Nada, nada, nada. Podemos realizar vários projetos, milhões de projetos, mas se não tivermos, de fato, o Espírito Santo, nós não seremos pessoas realizadas, né? Mas, como e você nós... entende,
E você entende, Gildete, que esse vazio, então, existencial, era de fato talvez essa busca, né, pelo Espírito Santo, seria isso. Você chega a dizer, né, que esse vazio existencial era uma necessidade do Espírito Santo. Você chega a dizer isso ali no áudio Sim. que eu ouvi, e eu achei muito interessante, porque parece que é um molde que Deus faz, né, e ele permite que isso aconteça para que a gente busque, de fato, o Espírito Santo, a coisa certa que vai encaixar e que vai trazer essa realização, né? No momento, eu não entendia, porque foram muito tempo questionando, eu não entendia. Mas hoje eu entendo, hoje eu compreendo. Agora, olha só, a trajetória do ser humano, né? Isso me fez lembrar do jovem rico, né? Quando ele esteve ali diante de Jesus, também buscando a necessidade da alma, e quando Jesus olhou para ele, Jesus viu o quê? Viu além do que estava no coração dele. E assim, ele também foi deixado ali de se levar pelo eu, né? E retrocedeu. Agora, eu me comparei, né? Naquele momento ali, ser levado pelo eu também. Então, assim, a diferença assim, que eu vejo que Deus me deu essa oportunidade é que hoje eu tomei a decisão 100%, né? Então, não tenho dúvidas. Mas mesmo naqueles momentos, eu ainda passei por muito tempo, mesmo trabalhando, inclusive eu falei aí no áudio, né? Que depois dessa experiência de novas músicas, de uma nova etapa com Deus, com o Espírito Santo, nós tomamos uma decisão, né? Como eu cresci ouvindo falar da volta de Jesus, os meus maiores sonhos sempre foi levar essa mensagem, principalmente para a minha família. E nessa época, nesse momento, nós tomamos uma decisão familiar, onde eu reuni a minha família, chamei o meu esposo, minhas filhas, e falei que eu ia passar um tempo, né, na minha cidade, Natal, cidade de Mutum, e onde nós iríamos ficar ali por um período para falar da volta de Jesus. Olha só, ao mesmo tempo que eu tinha essa crise dentro do meu coração, eu tinha a convicção, e eu vivia isso, e eu prezava isso, e eu admirava esse evento, né, no meu coração, eu sonhava com isso. E tinha um certo medo, talvez, de perder minha família, as pessoas que eu amo. Então, nós tomamos essa decisão, e aí deixamos a nossa casa, deixamos tudo para trás, enviamos as nossas filhas para o colégio interno, né? Elas foram para o NASP, na época elas foram para a Colatina, né? E depois que elas foram para o NASP, e nós ficamos em Mutum, fomos para ficar 1 ano, e ficamos lá 8 anos. Então foi um ano de muitas bênçãos, frutos, algumas pessoas da minha família aceitaram Jesus, hoje estão firmes até hoje, né? Outros estão em andamento, outros nós estamos orando, intercedendo até hoje, mas tivemos uma experiência muito bonita. Porém, no 2º ano em diante, começaram a vir muitas provas, muitas dificuldades, e assim, o que eu mais queria era voltar para casa, e ao mesmo tempo eu ficava chocada, porque quando a gente tomou a decisão de ir para lá, no nosso pensamento, eu particularmente, eu pensava que a gente foi para anunciar a volta de Jesus e ali nós íamos ficar, dali era para o monte e pronto, nós íamos contemplar a volta de Jesus, nós não pensávamos em voltar. Só que, assim, eu fiquei um pouco desapontada, porque o tempo passou, de 1 ano foram 8 anos, foram muitas provações, muitas dificuldades que vieram, né? E Jesus não voltou. E aí veio agora a necessidade de voltar para casa, porque ali nós tínhamos muita despesa, nós não morávamos no que é nosso, né? A nossa casa estava aqui, tudo estava aqui, a nossa igrejinha estava aqui, onde nós ajudamos a construir, onde nasceu na nossa casa, e depois ela está até hoje, né? No local da rua da nossa casa, sim, uma igrejinha maravilhosa, irmãozinhos lindos, que vivem em unidade até hoje. E nesse período lá, então eu vi a necessidade de voltar para casa. Então, e agora? Como voltar? Foi nesse momento. Essa pergunta é agora, né? Como fazer, né? Porque precisa né, reajustar tudo de novo, né, irmã Gildete? E eu imagino Exatamente. que essa saída de vocês para lá já não foi fácil, porque é uma decisão difícil também de ser tomada. Né? Muito, Se a gente muito, for fazer uma enquete aqui,
Se a gente for fazer uma enquete aqui com cada irmão aqui e falar assim para você teria coragem de deixar hoje o lugar onde você mora e ir lá para a sua terra para poder, com o objetivo de pregar para sua própria família, já sentimos desafiados só por conta disso. Agora você vai, passa lá, não somente 1 ano, 2 anos, mas 8 anos. Você teve várias situações que você acaba de contar lá, que a coisa, né, apesar de você pregar, você está vendo resultados, mas não é fácil. Nunca vai ser fácil. E agora você tem uma outra decisão, porque você tomou a decisão para ir, e agora você precisa tomar uma decisão para voltar também. Isso não é moleza. Só Deus e o Espírito Santo. A gente fica pensando nessas histórias, de vocês também, meu Pai do céu, hein? Existe mesmo, né? Existe, né? Só se colocar. Só que existem os preços. Jesus esteve aqui, pagou o preço por estar aqui. Os apóstolos pagaram o preço. A Bíblia não garante que a nossa vida vai ser fácil. A Bíblia garante que Deus estará conosco. Até no Vale da Sombra da Morte estará conosco. São desafios que precisam ser aceitados, né? Alguns aceitam a missão. E o objetivo nosso com a história, com o testemunho, é esse também, né? Que a gente vai se espelhando, vai vendo os exemplos e vai pedindo a Deus, Senhor, me ajuda, molde também as minhas vontades, né? Esteja na direção. E aí, Gildete, tomar a decisão para voltar, como é que foi essa questão agora para retornar? Então, aí a gente teve que orar de novo muito, pedir a Deus direção, que abrisse as portas, e foi muito difícil, mas, enfim, conseguimos, né? Ali era eu e meu esposo no deserto. Nós sentimos no deserto. Mas conseguimos com a graça de Deus. Eu vi Deus assim, aprovando a nossa volta, eu senti Ele nos direcionando. Mas antes de acontecer essa volta, porque foi lá que aconteceu o ponto virado, né, na minha vida, onde eu realmente, aquele vazio existencial, de fato eu sentia uma cura, né? Então, assim, nesse momento, eu comecei foi em 2015, né, eu comecei a empreender. E, assim, tomei um rumo diferente na minha vida. Eu comecei a atuar na área da saúde e fui esquecendo um pouco, né, o ministério. Ou seja, o meu propósito, né, que eu entendia que era o meu propósito. Eu comecei a empreender e comecei a me dedicar no trabalho. E agora eu vi, assim, a necessidade também da gente se restabelecer financeiramente, até mesmo para estar, né, ajudando, né? Ajudando também meu esposo. E aí foi onde nós... nessa transição de problemas, de lutas, né, de dificuldades, eu resolvi fazer uma jornada com Deus. Por quê? Porque além das mudanças e rotas que a gente teria que tomar, né, me vinha assim, ainda os questionamentos ainda dentro de mim. E eu falei, não, eu sei que já tive muita experiência com Deus. Eu sei que eu já ouvi Ele falar comigo. Então, não foram uma, foram duas, foram várias experiências. Eu sei que eu estou aqui porque Ele nos trouxe. Então, assim, eu preciso resolver isso dentro de mim. Foi quando, então, eu iniciei essa jornada, uma jornada de 40 dias, onde era eu e ele. E nessa jornada de oração, de busca, de jejum, eu tive uma experiência muito forte, né, com Deus. E as coisas foram ficando claras para mim. A minha visão foi ficando clara. Eu começava... as coisas que eu fazia passaram a ter sentido. Mesmo assim, as dificuldades que nós estávamos passando, tudo passou a ter sentido na minha vida. Eu comecei a ver as coisas com mais clareza. Era como se eu tivesse ali... mas assim, tivesse uma luz muito forte perto de mim. Tanto que eu escrevi uma frase, acho que escrevi uma música também falando sobre isso. Falei, poxa, eu fui tão longe buscar o infinito, mas mergulhada em oração e descobri que Ele estava logo ali. Então, quer dizer, em todos os momentos Deus Ele esteve comigo, em todos os momentos Ele esteve comigo. Mas nessa jornada eu descobri e percebi que, de fato, eu precisava ser cheia do Espírito Santo para que as coisas pudessem ter sentido. Aí, não importa as circunstâncias que passássemos, as dificuldades, mas sendo cheia dele, as coisas iriam ter sentido. Até mesmo para passar pelas tribulações, as coisas teriam mais sentido.
Aí foi quando, então, eu já não sentia mais aquele vazio, eu sentia alegria, eu sentia paz. Eu continuei fazendo o que eu fazia, né, exercendo esse ministério em pouca escala, não muito, mas continuava, porém dedicando a minha vida muito ao trabalho, né, a empresa que eu trabalhava. E isso foi, assim, me gerando um pouco, assim, de tempo, tomando mais do meu tempo. E qual, assim, que foi o ponto de virada? Olha como que Deus sempre fala, né, com a gente. Nesse tempo em que eu me dediquei trabalhando, né, nessa empresa, nesse projeto, foi logo quando nós viemos para casa. Chegamos em casa, encontramos tudo de perna para o ar, nossa casa, tivemos muitos prejuízos, estava tudo assim bagunçado e foi uma luta para colocar em ordem, né, as coisas. Mas, assim, começamos a colocar as coisas em ordem e, nesse processo, eu continuei sentindo, né? Sentindo paz, sentindo alegria, sentindo que as coisas faziam sentido para mim, né? E, ao mesmo tempo, trabalhando, empreendendo e também tendo meu propósito, assim, paralelo. Porém, foi numa madrugada, aconteceu algo, assim, muito sério, que também marcou a minha vida, que eu acho que foi a segunda experiência que marcou a minha vida, tanto quanto a primeira. Eu acordei de madrugada e na madrugada eu ouvi uma voz que falava assim: eis que cedo vem, conserve o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Na verdade, eu acordei com esse verso, porém, antes de acordar, eu ouvi a voz falando: conserve o que tens. Somente essa frase. E quando eu acordei, senti aquele arrepio, veio esse verso na minha mente e eu me dei conta, né, de Apocalipse 3, verso 11, que falava, né? Eis que cedo vem, conserve o que tens, para que ninguém tire a sua coroa. E eu me lembrei, então, de todas as experiências que eu já tive com Deus, e era tão gostoso estar ali nas primeiras horas da manhã com Deus, era tão gostoso passar ali estudando a Bíblia, orando, conversando. Então, esses momentos, eles eram intensos. Mas eu corri o risco, né? Oi, Magidete, esse momento se dá porque você disse assim, ó, que você estava com a sua vida, você estava empreendendo, né? Estava trabalhando e, ao mesmo tempo, você dedicava um certo tempo também para o seu ministério. Mas você estava focada também em algumas metas que precisava ser batidas na empresa, não era isso? Exatamente. E você chegou, acho que você, não me engano, você chegou a viajar para Israel, não é isso? Sim, sim. Aí você fiz uma tinha viagem outra meta para bater e você estava focado Isso. naquilo. E esse momento se dá dentro dessa situação? Exatamente. Eu fiz uma viagem para Israel, bati a primeira meta e estava agora numa segunda meta também, que seria uma viagem para Dubai. E assim, eu cheguei a bater a meta, né? Aí devido ao esforço no dia, né? Acho que passamos do horário e aí a empresa não considerou a pontuação que eu tinha feito. E eu fiquei muito aborrecida, fiquei muito chateada devido àquele estresse todo, né? E aí, de novo, Deus falou comigo, mas agora ele usou uma pessoa para falar, né? Ele falou: poxa, eu tenho tanto para te dar, muito mais do que isso, e você está aí presa numa meta de viagem. Aí foi quando assim, eu fui me despertando, falei: meu Deus, o que está acontecendo comigo? E nesse processo, Deus começou a usar as minhas próprias filhas. Ele usou as minhas próprias filhas. Usou a mais velha, ela chegou para mim, minha primogênita, e ela falou para mim: mãe, você precisa viver o seu propósito. Você não está vivendo o seu propósito. E ela, como psicóloga, então, assim, ela tinha uma visão além, né, do que ela ainda via em mim. Você precisa viver o seu propósito. O seu propósito, sua missão, mãe, é você cantar as suas músicas. É você viver aquilo que Deus te deu. E ela foi falando isso comigo. Inclusive, ela falou para mim, falou: olha, eu sinto que a minha missão nesse momento, ela ainda não tinha formado, né? Eu sinto que nesse momento a minha missão é ajudar você a organizar, porque ela é muito organizada. Eu sinto que a minha missão é organizar, ajudar você a se organizar. E foi quando ela transformou todas as minhas redes sociais em propósito e missão. E ela me ajudou nessa parte. Aí logo Deus agora impressionou a minha segunda filha, com vários dons, habilidades, né? Ela escreveu que é o segundo livro, aliás, o primeiro livro, ela escreveu lá o livro e ela me chamou e falou: mãe, eu escrevi um livro. Ela também passou por um momento assim de crise existencial e Deus foi falando muito com ela. Eu acredito que Deus me usou também nas minhas orações de intercessão de mãe
e ao mesmo tempo usou ela para poder me ajudar. E naquele momento, ela falou para mim, olha, eu vou escrever um livro. E adivinha qual que é o nome? Quando ela falou assim, o título é Músicas que Curam, e que ela iria usar as minhas músicas, as minhas composições que estavam engavetadas, aquilo também mexeu comigo. E aí eu entendi que, mais uma vez, Deus estava me empurrando para viver o meu propósito. Ele estava assim, usando elas para poder me colocar no lugar onde Ele queria que exatamente eu estivesse. E com isso, eu falei, agora não tem mais como eu escapar ou fugir. Né? Preciso me posicionar e entender que Deus está, de fato, já perdi a conta de quantas vezes Ele está falando comigo. Aí foi quando, então, eu tomei uma decisão de viver 100% esse chamado, de desfrutar disso que Deus me dá, e me deu, né? E transmitir às outras pessoas. E quando eu vi ela atuando, eu vi elas atuando, né? A caçula também falava para mim, né? Ela às vezes acordava, mãe, lembrei dessa música que você cantava quando a gente era criança. Eu fui sentindo, eu falei, meu Deus, o que mais que eu quero? Para o Senhor estar usando as minhas próprias filhas para me colocar no lugar, né? Tem até uma frase que eu escrevi uma frase que fala assim, você pode até tentar seguir outros caminhos, né? Porém, mas chegará um tempo em que Deus ele usará o seu próprio propósito para te empurrar e colocar exatamente no lugar em que você deve estar. Então, Ele vai usar situações, pessoas, e no meu caso usou as minhas próprias filhas. E assim, qual que é a evidência, né? O pastor me perguntou, qual que é a evidência do Espírito Santo na sua vida? A evidência, ela é muito clara. Primeiramente, a cura que eu recebi, né? Essa cura que ela foi evidente, e a evidência é de ver as minhas filhas sendo direcionadas. É o que eu mais sempre prezei, né? Tanto que quando nós encaminhamos ela para o internato, para o colégio, nosso sonho era que ela desenvolvesse ali o lado espiritual, mais do que qualquer outra faculdade. E hoje eu vejo ela, principalmente a Kate, lá do meio, que escreveu o livro, vocês terão a oportunidade de conhecer. Ela escreveu o livro, eu vejo nela uma habilidade tremenda e eu vejo o Espírito Santo atuando nela dia após dia. Hoje a gente aprende com ela, a gente aprende com elas, ela nos ensina e a gente desfruta disso. Então, existe evidências maior do que essa de ver o Espírito Santo atuando num jovem, né? Uma jovem que fala para os pais, né? Que ensina e que, de uma certa forma, ou seja, de uma única forma usada por Deus, chega e fala. Eu vou escrever um livro e esse livro chama Músicas que Curam. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que tanto eu tive a minha experiência de cura e que ela também. E aí foi onde eu fui vendo assim, várias descobertas, né, de pessoas que tiveram também curas. Ela teve a cura dela, eu tive a minha cura, e nada mais, nada menos, é que essa conexão, né, com Deus, esse relacionamento, foi quando Ele me chamou lá atrás para cantar, né, canções. Inclusive, depois que eu escrevi essa última música agora, eu li um texto no livro de músicas, na música da Ellen White, que fala assim, enquanto o povo de Israel viajava pelo deserto, multidões, muitas lições, né, preciosas se lhes fixaram na mente por meio de cânticos. Fazia-se que a música servisse a um santo propósito, a fim de erguer os pensamentos, aquilo que é puro, nobre e edificante, e despertar na pessoa, devoção, gratidão para com Deus, né? Para Patriarcas e Profetas, 559. Eu achei lindo isso aqui. Eu falei, aí isso se encaixou tão forte que eu lembrei lá no início, quando eu estava sentada naquele banco ali, confusa, parece que estava fazendo tudo certo, mas por que eu estava me sentindo? Porque faltava algo, né? Ou seja, o que Jesus falou para o jovem, ainda te falta uma coisa. Então, me faltava algo. E aí eu descobri, de fato, que me faltava, e Deus usou, né, as minhas filhas para encaixar. Hoje a gente está trilhando nessa jornada aí. Temos desafio, lógico, né? Mas estamos nessa jornada convicto de que é isso. Sem o Espírito Santo, a gente não pode nada, né? Não podemos nada. Amém. Irmã Gildete, é muito inspirador, né, a gente ver
que Deus ele está sempre nos buscando e usando muitas pessoas, né? Às vezes ele usa os filhos, às vezes ele usa um amigo, às vezes usa uma pregação, às vezes usa uma música, né? Às vezes usa uma frase. Deus está sempre... eu, às vezes, fecho os olhos e tento imaginar esse processo e eu imagino Deus correndo atrás da gente o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E a sua história é uma história inspiradora, porque é uma história de decisões difíceis, apesar da situação que você se encontra, mas você foi caminhando, você também não parou, você não se entregou, você não ficou sentada reclamando da vida, você foi tomando as decisões com a luta, com a dificuldade, esse vazio interno, e Deus foi se apresentando também na sua história. Usou as suas filhas, levantou as suas filhas para poder, né, ajudar na caminhada. Agora, uma coisa, há quanto tempo, irmã Gildete, que você está na sala 57? Olha, quem compartilhou o link comigo pela primeira vez foi o irmão Raimundo, né? Raimundo. Acho que já tem um ano. Já tem um ano, né? E como que a sala tem ajudado também nesse processo? O que, assim, hoje que você poderia dizer assim, não, a experiência com a sala, né? Deus vem no processo trabalhando na sua vida, mas a experiência aqui, está buscando, junto com os irmãos, também ajudou nisso e nisso. Nossa, não tenho dúvida. Simplesmente, assim, cada dia, né, é uma história, é uma mensagem que realmente traz para a gente essa edificação. O fato de vocês estarmos nesse movimento em busca pelo revivamento do Espírito Santo, isso é tudo que a gente precisa, né? É exatamente. Então, assim, tem contribuído muito com a minha vida e, assim, compartilho. Eu não sou moderadora ainda da sala, eu compartilho com a família, com algumas pessoas, principalmente quando, assim, aquela mensagem que mexeu tanto com você, você quer compartilhar, né? Mas eu estou sempre compartilhando e eu tenho sonhos de ver parte da minha família, sobrinhos, serem alcançados, né, através do Espírito Santo, pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Essa jornada de vocês agora aí, orando, teve a vigília do batismo pelos jovens, né? Então, a gente está sempre aí compartilhando. Então, assim, tem agregado muito, não só na minha vida, mas acho que muitas pessoas também, né? Tem agregado. E a gente aprende muito, né? Ontem eu aprendi muito com o testemunho daquela irmã também. Assim, me doeu muito o que ela falou, né? Ela comentou que a oração que ela fez eu jamais faria, porque assim, eu entendo que o que a gente pede para Deus, ele nos responde. Mas eu não faria no sentido assim. O meu pedido foi, ontem pela manhã, inclusive fazendo culto ali fora com meu esposo, eu falei assim, olha, eu faria da seguinte oração: se Deus vê que eu vou perder alguém que eu amo tanto, eu prefiro que ele me leve, ele me use de alguma forma, me tire, mas não tire aquela pessoa, porque eu não suportaria. Perder alguém da minha família, eu não suportaria, é uma dor muito grande. Então, eu já vi 2 mães falando sobre isso e foi muito forte. E eu entendo que quando a gente pede, Deus responde. Como de fato aconteceu comigo, numa experiência muito forte, que eu falei para Deus, foi logo no início também do meu ministério, eu falei: Senhor, eu não quero fama, eu não quero riqueza, acho que nem casa, eu cheguei a falar isso, olha para você ver, mas eu quero a salvação da minha família. Quando eu falava minha família, eram meus pais, meus irmãos, né? E a minha casa, o meu lar, eu sentia que eles já estavam seguros, sendo bem direcionados. E aí a gente passou por muita luta, muita dificuldade. Hoje eu tenho mudado, a gente precisa saber o que vai pedir de fato para Deus. Prioridade é realmente pedir o Espírito Santo, mas o que você vai pedir para Deus? Saiba, tenha consciência, porque Ele vai te responder. Então eu peço pela conversão deles, peço vida, que eles vivam, que eles aceitem Jesus como Salvador, e se tiver aqui alguém, que vai eu. A verdade, irmã Gildete, né? Que a Bíblia diz que nem orar a gente sabe, né? Não, então, não sabemos orar. A gente tem que confiar na graça dele mesmo, viu? Abrir o coração e confiar na graça do Senhor, né? Gildete, falando em fama, você falando em 5 minutos, você pediu a Deus, né? Não pediu fama, não pediu nada disso, né? Mas a salvação da família. Tem uma música, inclusive, né? Uma música que você até nos passou aqui, né? Você
você vai tocar essa música, nós vamos compartilhar aqui, como é que é? Eu vou tocar, acho que dá para ouvir, né? Dá para ouvir. Deixa eu ver aqui. Tá ouvindo bem? Sentada no banco de uma igreja, eu senti alguém perto de mim. Uma presença tão real e uma voz que sussurrava e falava. Alguém que eu não via, mas sentia sua presença e era surreal. Um toque diferente, eu ouvi a sua voz dizendo bem assim: venha, filha, e cante. Somente o que eu lhe der transforme em melodias a jornada em sua vida. Será uma canção bem junto a mim. Um chamado a olhar pra dentro de si e renunciar o próprio eu que irá. Deparei-me com o medo e a procrastinação, tão lento fui. Sementes lançadas no caminho que irá colher. Me surpreendo ao olhar para trás, imaginar o seu olhar a me guiar. Um olhar tão terno e compassivo que viu em mim o além de mim. Alguém que me amou e ao meu lado sentou e me falou assim: venha, filha, e cante. Somente o que eu lhe der transforme em melodias a jornada em sua vida. Será uma canção bem junto a mim. Venha, filha, descanse e lance sobre mim toda ansiedade e eu terei cuidado de você, se cuidarei de você. Isso é que é benção pura sem mistura, viu? Amém. Bonita, linda, linda a letra da música. Inclusive, essa letra tem a ver com aquele momento, né, que você passou, você sentiu ali a presença de Deus, né? Exatamente. Se resume, né, a minha história. Exato, que bênção. Parabéns. Que muitos jovens hoje, né, pessoas, adultos, não sejam tão lentos como eu fui para poder aceitar. Né? Porque nós somos lentos, mas que nós possamos aceitar esse chamado, porque esse chamado é para todos nós, né? A gente seguir essa caminhada louvando, adorando com espírito de gratidão
e cumprindo essa missão que é levar a mensagem do retorno, da volta de Jesus. Amém. Depois eu vou compartilhar aquele vídeo que você me passou. O pessoal deve conhecer aí. Compartilhar nossos moderadores. Muito, muito boa a letra da música, muito bonita. Amém. Irmã Gildete, eu agradeço imensamente, tá? Você estar aqui conosco. Primeiro, você fazer parte dessa família, né, desse movimento. Deus continue abençoando o seu ministério. Hoje você dedica a sua vida a Deus, né? Dedica o seu ministério, o seu trabalho. Hoje você trabalha para o Senhor, né? Deus continue abençoando você, a sua família. Aí eu quero pedir que você encerre hoje. Você já cantou? Já falou? Agora encerra orando agora, tá bom? Amém. Antes de orar, eu quero convidar as pessoas que desejarem conhecer, né, as minhas canções, tanto a primeira quanto a segunda. O lançamento que nós teremos aí das novas músicas que virão, até mesmo o lançamento do livro, né? Se vocês quiserem conhecer, saber mais, para ir lá no meu Instagram, lá tem o link, as músicas já estão nas plataformas, como eu falei, né? Foi transformado tudo em missão e propósito. Vocês vão conhecer o nosso trabalho por lá. Fica à vontade. É Gildete Ribeiro, Gildete Oficial, Gildete Ribeiro, que é o Instagram. E por lá vocês vão ter, né, direcionamento, vão receber conteúdos aí e logo virá o lançamento do livro. Vocês estão convidados para poder participar desse lançamento e tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos direcionado, tem usado pessoas, circunstâncias, provas, dificuldades para nos aproximar mais de Ti. E obrigado porque até mesmo o vazio existencial que existe foi de alguma forma permitido e colocado pelo Senhor para que entendamos que somente o Senhor tem o poder de preencher esse vazio. Eu peço neste momento uma bênção toda especial por esta sala, por todos os jovens que temos clamado, temos orado, por cada família aqui representada. Se porventura existe alguém que está passando por esse vazio existencial, que ele receba agora o Teu poder, o Teu Espírito, e entenda que esse chamado é para todos nós, de receber o Teu Santo Espírito, que de fato é o que faz a diferença nas nossas vidas. Então, sobre tudo que nós sonhamos, desejamos, nós buscamos realizar em nossas vidas, nesse momento eu clamo a Ti, que batiza-nos com Teu Espírito Santo. Batiza-nos, ó Pai. Nós te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, minha querida irmã. Amém. Um abraço aí. Deus abençoe vocês. A história continua e vamos seguindo, que Deus está na direção de todas as coisas, né? Obrigado por estar conosco hoje aqui. Continuaremos juntos aí nessa caminhada. Amém. Em nome de Jesus. Estamos aí. Um abraço. Um abraço, outro. Te amo, minha querida irmã. Preciso de você para ser feliz, viu? Você é a imagem visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Amém. Deus seja louvado. Eu também aprendi a amar todos vocês aí, a cada dia mais esse amor que possa brotar no nosso coração. E aqui, olha, o povo aí animado, olha, olhando aqui os rostinhos, né? O Edilon Viviane, a irmã Esmeralda, né, tio Jorge Pinheiro, povo abençoado do Senhor. Quero pedir para o Gabriel já abrir os áudios aí, né, irmã Maria? Né, irmã Maria Dalma? Né, irmão Carlos Nascimento? Vamos dar nosso bom dia aí, né? Irmã Marcela. Bom dia! Bom dia com alegria! Bom dia, meus amores! Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Valdo, meu lindinho fofinho! Nossa, lindinho! Adriano, bom dia, Marcelo! Bom dia com alegria, Marcelo! Bom dia, Lu! Bom dia com alegria! Dona Francisca, bom dia! Giovanni, bom dia! Quizeu, Evaristo, bom dia! Bom dia! Tá cedo, pastor! Cedo, pastor! Elizabeth Clós, Pastor! Cisca Costa, bom dia! Deixa mais um pouquinho, pastor!